Hoje a gente vai falar de 7 grandes jogadores que construíram o seu legado, jogaram pra um caramba, mas não tiveram uma carreira muito vitoriosa, né? Então vem comigo. E por que não começar com o atleta mais famoso dessa lista, né? Um dos jogadores mais conhecidos do futebol europeu na atualidade, o craque do Tottenham, Harry Kane. É um cara que não ganhou títulos na sua carreira, nenhumzinho, nem uma mísera taça, mas não foi por falta de chance, né? Na temporada 2016-17, o Tottenham era comandado por Maurício Pochettino e tava jogando o fino da bola, né? Tanto Harry Kane quanto outros atletas ali acabaram quase beliscando o título da Premier League, mas ele não veio de forma muito cruel. Repara que o Tottenham terminou aquela edição do inglesão sendo o time com menos derrotas, o time com a melhor defesa e o melhor ataque, ou seja, o melhor time do campeonato, né? Pois é, mas não adiantou de nada, porque o campeão foi o Chelsea. Outro título nacional que o Harry Kane esteve prestes a vencer foi da Copa da Liga Inglesa. O Tottenham chegou na final da temporada 2020-21, mas apesar de ter perdido apenas por 1 a 0 pro Manchester City na final, o jogo foi bem desequilibrado, né? O City muito melhor aí. E assim o Kane não ficou com mais um vice. Detalhe que esse foi aquele episódio em que o Mourinho levou o Tottenham até a final, mas foi demitido uma semana antes de poder comandar o time, né? No jogo decisivo. O que parece bizarro, tá? Mas quem acompanhava o Tottenham naquela época sabe que foi a decisão certa. E não paramos ainda, porque o Kane poderia ter simplesmente 2 troféus europeus na sua galeria. O cara, no espaço de 3 anos, disputou final de Champions League e final de Eurocopa. E em 2019, depois de chegar na final da Champions de forma absolutamente heróica, né? Tanto contra Ajax quanto contra Manchester City, o Tottenham foi pra final e acabou perdendo de 2 a 0 pro Liverpool, com direito a um pênalti de sovaco do Sissoko, né? E em 2021, no comando de ataque da Inglaterra, o Harry Kane foi pra final da Eurocopa contra a Itália e acabou perdendo aquela final nos pênaltis. Então o cara é simplesmente o maior artilheiro da história do Tottenham Hotspur, o maior artilheiro da história da Inglaterra. É um dos grandes atacantes da sua geração e mesmo assim não teve sorte na carreira e jamais levantou uma taça sequer. Não, pera, o roteiro tá errado aqui. Você conferiu certinho? Não, tá faltando a Audi Cup. O Kane ganhou a Audi Cup. Ah, não conta. Kane campeão. Mas o Kane não está sozinho. Outro grande atacante que acabou fazendo uma carreira inteira sem botar uma medalhinha no peito foi o Antonio Di Natale. E assim como o Kane, a gente pode dizer que muito disso foi por amor à camisa. Di Natale foi revelado pelo Empoli em 1996 e rodou por alguns clubes menores antes de chegar na Udinese. E de lá ele nunca mais sairia. E se você ouve o nome e não lembra quem é, né? Talvez você é muito jovem aí, não conhece o Di Natale, dá uma olhada nesse gol aí pra você ver a qualidade do cidadão. Após muitos anos atuando bem com a camisa da Udinese ali, né? O cara acabou virando capitão em 2007, já tava nas graças da torcida, mas é a partir da temporada 2009-2010 que ele passa a ter desempenhos brutais. Saindo da ponta e indo jogar mais centralizado como homem-gol, o cara simplesmente deslancha na carreira de uma vez por todas e mete 29 gols naquela edição da Série A, sendo artilheiro da competição com muita sobra. E com o detalhe, mesmo com essa cacetada de gols aí, a Udinese terminou em 15º o campeonato, né? Imagina se fosse sem o Di Natale, os caras iam ser rebaixados, provavelmente, né? Naquela mesma temporada, quase levou a Udinese para uma final de Copa Itália, mas caiu nas semifinais para Roma. E naturalmente, com um desempenho muito bom que ele tinha em campo, outros clubes mais badalados chegaram a sondar a oportunidade de contratá-lo. Então diz a lenda que a Juventus, por exemplo, queria o Di Natale, mas o Di Natale falou: não, meu lugar é em Udine. Na temporada 2010-2011, ele volta a fazer história pelo clube, sendo novamente artilheiro da Série A italiana com 28 gols e ajudando a Udinese a se classificar de forma incrível aí para aquela fase pré-Champions League, né? Eles conseguiram isso também na temporada seguinte, na 2011-12, mas ambas as vezes acabaram caindo antes de chegar na fase de grupos. E pela Itália, ele jogou a final da Eurocopa de 2012, mas tomou uma cacetada também lá da Espanha, né? E foi vice-campeão e acabou a sua carreira então com 227 gols marcados pela Udinese, o maior artilheiro e maior ídolo da história do clube, mas sem nenhum títulozinho na sua galeria de troféus. Quem também teve uma belíssima história, mas pouco titulada na Itália, foi o do Francesco Totti, que certamente aí é um dos maiores casos de amor de um jogador por um clube, nos tempos recentes pelo menos, né? Mas felizmente a história dele não foi tão dolorida quanto a de Harry Kane e de Natale. E pra você entender o quanto o Totti amava a Roma, ele foi revelado em 1993 e só foi sair de lá aposentado em 2017.
Ele não ficou essas mais de 2 décadas sem ganhar um título, né? Mas o fato é que ele era muito bom jogador, um craque, poderia ter conseguido coisas muito maiores na sua carreira. Em 24 anos vestindo Giallorossi, né, o Totti venceu 5 títulos. Foram 2 Supercopas da Itália, 2 Copas da Itália e uma Série A italiana. Inclusive essa Série A da temporada 2000-2001 é até hoje a última que a Roma conseguiu vencer, né? Só que esses foram os títulos pela Roma. Pela Itália tem mais um, né? Então o Totti ganhou 6 na carreira. E foi só o de Copa do Mundo, né? Em 2006 ele fazia parte daquela Itália que venceu a França nos pênaltis. Então foram alguns títulos pro Totti, alguns deles bem especiais, mas assim, o fato é que ele poderia ter ganhado muito mais na carreira, né? E quando a gente fala isso, não é nem aquela história de que o Totti poderia ter ido pro Real Madrid e não quis ir. Não, na própria Roma. Você sabia que o Totti foi vice-campeão da Série A italiana 9 vezes? 9, amigo. O craque italiano ficou em segundo lugar na Série A em todas essas temporadas que estão aparecendo na tela. Porra, tudo isso? Até na temporada da aposentadoria ele ficou com o vice, e não foi só no campeonato italiano, na Copa Itália ele também colecionou uma porrada de vices aí. Então sim, o Totti deixou de jogar em clubes mais fortes e mais vitoriosos pelo amor que ele tinha pela Roma, né? Mas mesmo na Roma ele jogou em algumas equipes competitivas que chegaram até brigar por títulos, mas muitas e muitas vezes ficavam sempre morrendo na praia. No final das contas, a sala de troféus dele ficou pequena, mas isso não apaga, obviamente, o brilhantismo da sua carreira. Roberto Baggio, né, um nome que traz muita alegria para o povo brasileiro, foi um grande atacante e certamente um dos melhores do mundo no seu auge lá no meio da década de 90. O craque italiano, que tinha um cabelinho ali estiloso e bem marcante, né, fez a sua carreira inteira na Itália, inclusive jogando por 3 dos maiores clubes italianos, que são Juventus, Milan e Inter, né. Foi jogando pela velha senhora, inclusive, que ele foi eleito bola de ouro em 1993, superando caras como Bergkamp e Cantona. Mas apesar de ter uma carreira badalada, né, em que jogou nos principais clubes italianos, ele teve apenas 4 títulos na sua coleção. Foram uma Copa Itália, 2 Série As italiana e uma Copa da UEFA. Detalhe que ele levou 11 anos de carreira até conseguir levantar o seu primeiro troféu, que foi essa Copa da UEFA com a Juve, né? Inclusive ele fez 2 gols numa das partidas da final, e foi nos seus tempos áureos de Juventus que ele foi convocado para a seleção italiana para a Copa do Mundo de 1994. Aliás, ele chega na Copa do Mundo como o atual melhor jogador do planeta, como o atual bola de ouro, né? E vai até a final, jogando muito bem, inclusive, pra conseguir jogar contra o Brasil lá, né? Só que é aí que ele tem provavelmente o momento mais marcante da sua carreira, e foi um momento muito negativo, porque na disputa de pênaltis contra o Brasil, ele manda a bola pra fora do estádio e garante o famoso... Foi um momento tão marcante que um monte de brasileiros passaram a batizar os seus filhos de Baggio. Inclusive, um desses Baggios aí virou jogador de futebol pelo Flamengo, né? Roberto Baggio foi um caso clássico de jogador que joga para um caramba, mas que a carreira do cara não é tão vitoriosa assim. Agora, voltando para a Inglaterra, tem outro inglês que jogou muita bola, mas não teve muitas conquistas, que foi o Gary Lineker. No futebol europeu, ele acabou atuando pelo Leicester, time que o revelou, né? E por outras camisas interessantes do futebol aí, como o Tottenham, o Barcelona e o Everton. Mas diferente do Kane, esse aí pode dizer que ganhou algumas coisas, né? Mas não foi muito, tá? Pelo Barça, ele levou uma Copa do Rei e uma daquelas extintas competições, que era a Copa dos Vencedores de Copas. Já em solo inglês, venceu uma vez a Copa da Inglaterra e 3 Supercopas da Inglaterra. E foi isso, cara, uma carreira longe de ser assim absurdamente gloriosa, né? E que foi desproporcional em relação à qualidade que ele tinha, né? O Lineker era um atacante letal, meteu mais de 300 gols na carreira e colecionou algumas artilharias importantes. Em 84, 85, jogando pelo Leicester, ele foi artilheiro do campeonato inglês com 24 gols. Na temporada seguinte, já jogando pelo Everton, ele consegue repetir o feito e ser artilheiro com 30 gols, aliás. Ele ficou aí muito próximo, né, de ganhar o título inglês naquela temporada, porque o Everton ficou apenas 2 pontos atrás do Liverpool. E no Barcelona ele chega e na primeira temporada é vice de La Liga. E na hora que ele vai embora, a última temporada dele também vai com vice de La Liga. E em 1989-90 ele volta para Inglaterra para jogar pelo Tottenham e consegue o feito de ser artilheiro do inglesão pelo 3º clube diferente, mas não é campeão, né? E também vale citar aí o grande feito que ele teve pelo English Team, né? Porque ele foi artilheiro da Copa do Mundo de 1986 com 6 gols marcados.
É inegável que o Gary Lineker era um baita de um atacante, mas deu um pouco de azar aí nos times que ele passou e acabou terminando a carreira com uma sala de troféus bem modestinha. E por falar em baita atacante inglês, um dos mais ilustres e mortais aí foi o Alan Shearer. O Shearer não jogou com as principais camisas aí dos grandes clubes, né? Mas no futebol inglês ele marcou a sua história atuando por Newcastle, Blackburn e Southampton, deixando seu nome marcado na história da Premier League porque ele é simplesmente até hoje o maior artilheiro da história da competição com 260 gols marcados. Só que o problema, digamos assim, pro Shearer é que apesar de ser muito letal e muito bom no que ele fazia, ele terminou a carreira com apenas um troféuzinho. E não foi com o Newcastle, o clube onde ele mais se identificou, né? Mas sim pelo Blackburn. Exatamente na temporada 94-95, o Alan Shearer foi artilheiro da Premier League com 34 gols marcados e ajudou o Blackburn naquela conquista surpreendente e histórica de campeonato inglês. Ele foi campeão de forma incrível, memorável, né? Mas foi a única vez em toda a sua carreira. A ida pro Newcastle era na temporada 96-97 e logo de cara ele já é artilheiro da Premier League, mas consegue garantir aí o vice-campeonato, né? Porque o campeão foi o Manchester United. E isso foi o mais próximo que ele ficou de ganhar um campeonato com a camisa aí dos Magpies. Então ele acabou se aposentando em 2006, vivendo um caso que lembra um pouco do Harry Kane, né? Um atacante fenomenal que mete gol para um caramba e tal, mas que o sucesso coletivo não vem durante praticamente toda a carreira. Se não fosse aquele campeonato inglês com o Blackburn, ele seria até hoje o maior artilheiro da liga mais badalada do mundo, sem nunca ter levantado um troféu, já pensou? O holandês voador Robin van Persie tinha uma canhotinha sobrenatural e na maior parte da sua carreira foi protagonista nos times onde passou, né? Mas apesar de uma carreira com uma qualidade indiscutível, o Van Persie não é dos jogadores mais vitoriosos também em termos coletivos. Bem verdade que ele ganhou 8 troféus na sua carreira, então em termos de números, né, ele é o mais vencedor dessa lista aqui. Mas, por exemplo, 4 dessas taças foram Supercopas, que geralmente é um título das menores importâncias que você pode dar, porque é apenas um jogo, né, aquela coisa. Mas ele também ganhou uma Copa da Holanda e uma Copa da UEFA com o Feyenoord, uma Copa da Inglaterra pelo Arsenal e a fatídica Premier League pelo Manchester United. Depois de passar anos lá, né, no Arsenal metendo gol a rodo, mas sem conseguir ela, ele foi pro Manchester United e na sua primeira temporada não só ganha como mete gol a rodo e inclusive foi o artilheiro da competição. Mas o Van Persie também teve assim bastantes vices na sua carreira, né, ou momentos que o time poderia ter ganhado uma taça e não conseguiu. Ainda lá no Feyenoord, perdeu a Eredivisie na temporada 2002-2003, ficando em terceiro lugar, mas apenas a 4 pontos do campeão, né. Na temporada 2004-2005, já pelo Arsenal, acaba sendo vice da Premier League para aquele incrível Chelsea do Mourinho. Na Copa da Liga, ele chega em 2 finais com os Gunners e perde as 2. Quando vai pro Fenerbahçe, amarga um vice do Turcão na temporada 15-16 pro Besiktas e na temporada 17-18 volta a ser vice, dessa vez pro Galatasaray. Então, apesar da qualidade incrível que tinha esse jogador aí, eu gostava muito de ver ele jogar, né, ele acabou tendo uma carreira de pouquíssimas glórias, mas que ficou marcada pelos grandes momentos e pelos gols belíssimos que ele costumava fazer. Esses foram 7 jogadoraços que não tiveram carreiras tão vitoriosas quanto o talento deles merecia, né? Eles poderiam ter ganhado muito mais títulos, mas quem que ficou de fora do vídeo e poderia ter entrado? Deixa nos comentários e se você puder também, deixa um like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente. Nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou! Quando começar a ganhar título pelo Tottenham, não vai parar mais, amigo. Vai ser um atrás do outro. Bum, 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 bum.